Só as vozes agora, na brecha do teu peito. Na brecha do teu peito. Te conhecer por dentro. Te conhecer por dentro. Em tuas chagas cura e libertação. Em tuas chagas cura e libertação encontrar. Tipo o ministério orar em línguas bem baixinho agora. Eu já oro e peço a Ti, Senhor Jesus, que todas as amarras caiam por terra agora, em nome de Jesus. E seja acorrentado pelos arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael. Que todo bloqueio caia por terra. Que todo medo de ser de Deus, que todo medo de entregar as feridas para Deus, que todo medo de entregar a sua verdade para Deus caia por terra agora, em nome de Jesus. E seja esmagado pela Virgem Santíssima tudo aquilo que tem te afastado da presença de Deus. Eu consagro tudo isso à verdade do Santo Evangelho. Eu consagro todo esse momento a tudo aquilo que está escondido no coração do Pai. Eu clamo a presença dos arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael ao nosso meio. E que a cruz de Cristo seja imposta nesse lugar. E que seja retirado todos os traumas, todos os medos, tudo aquilo que tem ferido o seu coração. Que em nome de Jesus venha cessar. Coloque a mão no seu coração agora. Recline a sua cabeça. Senhor Jesus, eu não peço só por isso que o Senhor me desse, mas eu peço por todos aqueles que vão crer em Ti por causa da palavra dele, Senhor Jesus. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde do maligno. Eu peço, Senhor Jesus, que tudo aquilo que venha levantar contra essa pregação caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha transformar os corações, que esses corações se transformem agora em terrenos férteis, para que a sua palavra, quando lançada, possa dar fruto, Senhor Jesus. Eu os consagro na verdade. Eu os consagro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu os consagro Ele ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus. Repitam comigo: ficai conosco. Ficai conosco. O Arcanjo Rafael, chamado Medicina de Deus, e afastai para longe de nós as doenças do corpo, da alma e do espírito, e trazei saúde e toda a plenitude de vida prometida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta-se Deus, para a direção da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Gente, meu nome é Diego, para quem não me conhece. Faço parte do Ministério Tribo Jovem, faço parte da Comunidade Católica Não Fraterna. Vocês sabem, né? Mais que me chama para pregar, né? Eu não me sinto pregador, eu sinto louco por Jesus. Vou deixar ela se apresentar, senão eu falo e ela não vai falar. Oi, gente. Eu não sei se todo mundo me conhece, mas eu me chamo Natália. Também sou missionária aqui da Comunidade União Fraterna. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes da gente contar a nossa história. Quem aqui é solteiro? Tá na espera, né, gente? Vamos falar solteiro. Olha a maioria, né? Quem aqui namora? Está namorando no momento? Olha, eu tô namorando. Quem aqui é casado? Acho que só a Rose, né? E quem aqui tá fazendo um caminho e quer falar, quer levantar a mão? Pode levantar também agora, tá? Ninguém? Quer falar? Quer falar? Bom, gente, pra mim é importante a gente perguntar, né? Porque a gente quer falar um pouquinho sobre tempo de espera. É engraçado, né? As pessoas às vezes falam tempo de espera, aí fala, nossa, porque eu tô esperando casa mulher. Meu José fazem 12 anos. Aí fica tipo, quanto tempo, né? Mas não, a gente tem que ver a espera como uma coisa positiva, sabe? A gente vê como uma forma sempre muito negativa. Porque como a irmã estava
ministrando aqui na frente, é o tempo da gente ter um relacionamento com Deus. É um tempo de intimidade. É um tempo de ouvir a voz de Deus. Por que eu falo isso? Porque eu tive experiências que não foram tão boas. E por não ouvir a voz de Deus, né? Eu venho, antes de namorar o Diego, eu tive um relacionamento que ele era da igreja, eu era recém-convertida. E é aquela coisa assim, né? Eu sou jovem também, gente. Então você olha assim o menino passando, você fala, nossa, que bonito. Uau! Né? Esse reza, né? Aí da mesma forma ele, né? Vai falar, nossa, olha lá, bonita, saia longa, de Deus, né? E aí a gente não para escutar a vontade de Deus, não para escutar a vontade do Senhor. E eu caí no engano de não escutar, porque eu não tinha relacionamento com Deus, assim. Eu tinha acabado de conhecer Jesus. Eu tinha dificuldade com Deus Pai. Então era tudo através de Nossa Senhora. Chegava Nossa Senhora, eu quero uma pessoa, tudo, porque eu sempre tive um sonho de casar. Então eu falei assim, tá, olhei a pessoa, tá na igreja, né? E coloquei as vacas à frente do boi lá, não sei como fala o ditado lá. E aí tive um relacionamento e colhi as consequências. Por quê? Porque eu não rezei. Na verdade, rezei um período pequeno, mas aí a gente já estava com uma intenção, né, no nosso coração de, é você. E eu me decepcionei. Porque durante o relacionamento, eu fui falando, meu Deus, acho que não é isso, sabe? Eu fui me afastando de Deus ao invés de me aproximar mais dele. E eu perdi o sentido ali daquele relacionamento. E eu falei, agora eu preciso rezar para Deus me ajudar. Porque como que eu vou sair disso? Sabe? Eu que colhi, eu que plantei, na verdade. E aí eu ia lá no sacrário e falava, Jesus, eu não estou em paz, eu não sei o que está acontecendo. E aí eu fui em atendimentos e eu tinha que tomar uma atitude. E eu sou bem difícil de tomar atitude. Dói em mim. E eu tive que chegar na pessoa e falar que não dava certo. Enfim, gente, eu saí de lá com uma paz no coração. Não porque a pessoa era uma pessoa ruim, sabe? Não. Mas porque não era vontade de Deus. Porque eu não tinha escutado o que Deus tinha pra mim, sabe? E aí eu não tive o tempo de espera, né? A gente colheu aquilo que a gente plantou. Então, gente, estar na igreja não significa que a pessoa é de Deus, sabe? Às vezes as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, porque o Diego e a Natália, eles estão sempre na igreja, tudo bem, ok, a gente está na igreja, a gente está buscando. Mas e aí, vocês sabem a nossa história? Ninguém sabe, eu acho, né? São poucas as pessoas que sabem como a gente começou. E então eu tinha, até nesse relacionamento, eu tinha um relacionamento casto. Era um relacionamento que eu vivia a castidade. Mas é muito diferente um relacionamento castro de um relacionamento santo. Vocês sabiam disso? Um relacionamento santo, ele automaticamente ele tem que ser castro. Mas nem todo castro, relacionamento castro, é um relacionamento santo, porque às vezes a pessoa não está tendo a relação porque ela simplesmente não pode ou não tem um ambiente ainda necessário para fazer, não tem propósito, não tem objetivo, principalmente juntos. E então, meu maior sonho era casar. Aí eu escrevi, né, pra Nossa Senhora. Eu tava quase, não tinha acabado ainda esse relacionamento. E aí eu fui pra praia e eu passei na... Gente, Nossa Senhora, Aparecida! Ô glória! Passei em Aparecida e eu escrevi lá uma cartinha. Tinha aquela sala do milagre, né? Falei, aqui mesmo. É no milagre. Tô precisando. Aí eu fui lá e escrevi, né? É um sagrado meu pra compartilhar. Natália, hoje eu passo lá para poder permanecer
bate, amor. Então eu vou ter que fazer isso, hein, amor? Irmão, tô com você. Então é uma bênção. E aí, eu escrevi lá, nossa, meu sonho, né, é casar, Nossa Senhora. Então, me ajuda, né? Me ajuda a ter um marido que me leva mais pra Deus. Me ajuda a ter um marido que é apaixonado pela Senhora. Sabe, pedi mesmo, gente. Eu escrevi aquele bilhetinho e um relacionamento que me trazia paz. Porque eu já tava naquele que eu não tava com paz, sabe? E aí, uma vez, eu escutei falando: o que é de Deus te traz paz. O que não é de Deus não te traz paz. Isso é realmente verdade, gente. Que eu colhi aqui. E eu não ia nada com ninguém, né? Eu tava machucada, eu tinha acabado esse relacionamento e foi difícil pra eu terminar, né? Eu tava bem machucada e aí falei assim, eu terminei. Aí eu fui na missa, agradeci, falei obrigada por esse peso que saiu das minhas costas, sabe? Que era um fardo mesmo. Eu falei, ó Jesus, não me coloca ninguém, mas ninguém mesmo. Porque eu já sofri tanto, sabe? Eu já tive outros relacionamentos, mas eram do mundo. Eu era muito carente afetivamente, tá, gente? Então eu tive outros relacionamentos que eram do mundo. E eu falei, não coloca ninguém que não seja da tua vontade no teu tempo. E aí, por incrível que pareça, o Diego, não sei como, não sei onde, não sei quando. Jesus é meu amigo. Não sei como ele me tinha no Instagram. E aí, nossa, eu tava bem, já fazia uns meses que eu tinha terminado, eu tava bem cabisbaixo, sabe? Tava um dia bem triste. E aí ele postou um stories. E aí eu falei, ai gente, isso daqui foi pra mim. Eu comecei a chorar. Aí eu mandei assim, irmão, nem sabia quem ele era, gente. Não sabia nem que existia a comunidade de união fraterna. Eu falei, irmão, nossa, foi Deus que falou comigo através de você. E aí, ele falou o quê? Louvado seja Deus. Quem conhece o Diego sabe. Ele falou assim, ó, louvado seja Deus, irmão. Aí ele falou, louvado seja Deus. Eu falei, amém. Aí, tudo bem. Ele viu. É isso. Aí eu passei uma semana, ele postou outra coisa. E naquele mesmo dia foi pra mim, gente. Por incrível que pareça. Eu falei, cara, que menino é esse? O que ele Deus fala tão através dele? E aí eu falei, irmão, foi pra mim de novo. E aí ele falou, louvado seja Deus, irmão. E aí a gente começou a ter um convite, conversar, né? Conversar. Aí ele, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem, você? Enfim, começou só aquele diálogo, né? Mas, gente, sem intenção, porque vocês lembram, eu não queria nada. Por mais que eu tinha o sonho de casar, ter filhos, eu não queria nada. Nada com nada. E aí eu tava esperando, meu lindo José. E aí eu falei assim, gente... Coitado, né, gente? É. Aí eu falei assim... Bom, fiquei conversando com ele, a gente foi fazendo amizade. E aí, entra a parte dele agora. Vamos lá. Eu acho que, sei lá, alguém deve conhecer eu antes de namorar a Natália, né? Nossa, bem Não, você bem tem antes. Você não fala, fica de boa, hein? Bom, já fica aqui pra provar que mudou. Tem a obrigação de 6 meses pra cá, tá? O que acontece? A gente não pode mensurar até onde vai quando a gente começa a fazer a vontade do Pai. Então, quando eu me converti e tal, comecei a caminhar com Jesus no caminho de conversão, falei, não quero mais nada do mundo, não quero mais nada de nada, e comecei a largar tudo por Jesus. Tá, eu comecei a largar as coisas, ia para a igreja toda vez, estava todo grupo. E aí um dia Deus chegou em mim e falou, né? Falou assim, filho, toma posse daquilo que eu te chamei a ser. Eu falei, amém, né? Aí ele falou assim, eu estou falando da sua rede social. Aí eu fui lá na rede social. Tá, eu era convertido, já ia na igreja e tal. Mas, cara, tinha muita coisa do mundo na minha rede social ainda. A minha biografia na rede social já não falava que eu era missionário, já não falava de nada. Então Deus pediu pra mim tomar posse daquilo que eu era e mudar tudo. E começar a caminhar
naquilo que Ele me chamou a ser. Porque se Deus me chamou a ser profeta, eu tenho que ser profeta onde eu pisar. E eu sou personal trainer e trabalho na academia. Então eu apanhei muito do Espírito Santo. Então eu entrava em conversa, em brincadeira, Deus falava assim: Diego, da boca de profeta não pode sair isso. Diego, por que você está nessa conversa? Sai dessa conversa, filho. Então Deus ele me moldando em todas as áreas da minha vida. E aí eu fui pra rede social mudar tudo. Cara, a rede social tem que mostrar o Cristo que a gente professa. Eu caminho através disso e eu creio muito nisso. E aí eu comecei a escrever uns textos que Deus me inspirava quando eu fazia adoração. Comecei a gravar stories. Até que um dia chegou até ela. Mas mais pessoas já tinham comentado. Só que tipo, eu sabia que era Deus e não era eu. Então eu sempre falava: louvado seja Deus. Louvado seja Deus, irmã. Louvado seja Deus, irmão. É Jesus, não sou eu. Eu sempre fui assim. Porque, cara, eu sei que é Deus, eu sei que não sou eu. Não, nem conhecia a vida dela, nem sabia nada. Entendeu? Eu só, o que eu fiz? Eu comecei a ser aquilo que Deus me chamou a ser. Consagrei a minha rede social a Deus. E comecei a caminhar através disso. Eu fui até chamado já uma vez para dar formação como evangelizar através da rede social. Falei: vou falar do que, gente? Vou falar do meu relacionamento com Jesus só. Porque eu creio muito nisso, sabe? Eu creio que a pregação é externar o que nós vivemos internamente com Jesus. Assim é a nossa rede social. É externar que vivemos internamente com Jesus. Claro que temos nosso secreto. Só que vocês têm que dar testemunho daquilo que Cristo fez na vida de vocês. Porque vocês não têm noção aonde isso vai chegar. Vocês têm noção que tem pessoas morrendo com feridas que vocês já foram curadas pelas mãos de Jesus e vocês não contam e as pessoas estão morrendo porque nós estamos calados. Eu creio muito nisso, e quando o Rodrigo Carpanelli falou no mergulho isso, eu creio nisso. Cara, para o mundo se perder, basta a omissão dos bons, basta a omissão dos cristãos. Eu creio muito nisso. Se a gente se calar, se a gente sair todo mundo da rede social, o que vai sobrar naquilo? Ninguém vai ouvir mais de Deus. Mas eu estou enrolando bastante, né, gente? Vamos partir para mais. E aí, eu vou falar para vocês: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente tem que vender rifa na comunidade, né? E aí a Natália quis comprar uma rifa minha. E eu não conhecia ela pessoalmente. Aí eu fui lá entregar a rifa. Foi assim que a gente se conheceu. Tá vendo, mano? Tudo se torna bênção. É maravilhoso, Jesus. Você faz por amor, cara. Você vai se recompensar. Deus honra, mano. Sério. Aí eu fui lá, entreguei. E aí eu fui lá: ô irmã, Pai de Jesus. Não, mostra o que você faz comigo. Mostra. Não fazia, não faz mais. Olha, Pai de Jesus. Ela fazia isso. Ela dava 2 tapinhas nas costas. Ai, eu gosto. Mas a gente vai falar de feridas mais pra frente. Cheguei lá, mãe, empolgado. Ó, Pai de Jesus, irmã. Ela, tá, isso aí. O que tá acontecendo aqui, gente? Mas beleza, aí a gente começou a conversar sobre Jesus. E aí, pelo meu ministério de intercessão, eu fui, né? Tenho o costume de fazer isso até hoje. Cheguei no sacrário e apresentei ela diante de Jesus. Aí Jesus chegou em mim e falou assim: filho, é ela, mas não é agora. Aí eu falei: como assim, Jesus? Aí Jesus é desses, né? Aí eu peguei e falei para Jesus assim: mas o que era mais louco que eu tinha que discernir? Satanás, né? Satanás aí, mano. Nosso plano dele é difícil. Eu tinha sonhado alguns dias antes que eu estava numa sala e tinha uns irmãos protestantes na sala. E aí eu falava assim: eu não sei como vocês conseguem ter relacionamento e viver uma vida missionária. Eu vou ser celibato. Aí beleza, fiquei com o negócio de celibato. Chorei o dia inteiro, porque não caiu no meu coração aquilo lá. Satanás, né? Trouxe paz de Satanás. Aí eu chorei o dia inteiro, eu falei: mano, não é de Deus isso aí, não é possível. Trouxe pra intercessão, eu falei: o resto pra mim não é de Deus isso aí, não é possível. Vou ser celibato. Se Deus mandar eu vou, mas não é bíblico, como pode? Aí beleza, aí Jesus falou isso pra mim, eu falei: Jesus, mas eu achei que ia ser celibato, Jesus, como assim? Mas amém, né? Vamos caminhar através... Padre exorcista. Ou padre exorcista, esse é mais próximo de celibato. Abre aí, quem trouxe a palavra, em 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao 6. Acharam aí? 1 João é a carta. 1 João capítulo 2, versículo 3 ao 6. Pode ler?
capítulo 2, versículo 3 ao 6. Perdi na Bíblia aqui, gente. Pode ler? Fazer a vontade de Deus. Todo mundo tá certo aí? Para sabermos se conhecemos a Deus, basta ver se cumprimos seus mandamentos. Quem diz que conhece a Deus, mas não cumpre os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Por outro lado, o amor de Deus se realiza de fato em quem observa a palavra de Deus, e é assim que conhecemos que estamos com Ele. Quem diz que está com Deus deve comportar-se como Jesus se comportou. Palavra do Senhor. Que eu comecei a olhar na vida da Natália, depois que Jesus falou que era ela e que não era agora. Eu comecei a olhar para ela, como ela era em relação a Jesus. Então eu comecei, sem ela saber, né, gente? Comecei a analisar como que ela tinha zelo pela Eucaristia, como que ela era em relação à Nossa Senhora, como que ela era a vida de oração dela. Eu comecei a olhar isso nela, o zelo. Como ela caminhava conforme Jesus, ela caminhava conforme os mandamentos, ela observava a palavra de Deus. Eu comecei a olhar isso nela, porque eu queria uma menina de Deus para minha vida, porque eu tinha vindo de um namoro todo errado, que fui traído, menina saiu escondida, e era da igreja também. Então eu também estava ferido e eu não queria ninguém. Tanto que Deus falou que era, eu falei, Deus, eu não perguntei isso para você. Eu estou querendo saber se ela precisa de oração, alguma coisa, alguma palavra. É isso que eu estou perguntando, Jesus. Mas Jesus falou isso, eu falei, amém. E o que acontece? Eu comecei a me permitir conhecer a Natália. E aí a gente foi começando a se ver, foi começando a conversar. Tudo sem segunda intenção, real. Até que um dia eu cheguei numa amiga minha também, lá do Nordeste, a Maria Eduarda e Andressa, uma filha espiritual minha pro mundo. Elas estavam rezando, ela falou assim, Diego, você tem alguma intenção para colocar? Eu falei, coloca uma amiga minha aí. Aí eu passei o nome da Natália, né? Colocou, elas estavam rezando o ofício da Imaculada. Aí colocaram, aí falou assim, Diego, fala pra sua amiga voltar a rezar o ofício da Imaculada. Eu falei, amém. Aí eu sou desses, peguei e mandei um áudio pra ela. Falei assim, Natália, umas amigas minhas estavam rezando por você e mandou você voltar a rezar o ofício da Imaculada. Tá pedindo pra você voltar a rezar. Tipo, eu já mandei falar voltar, nem sabia se ela rezava, gente. Olha que loucura. Aí ela falou assim, nossa, é verdade, faz uns dias que eu não estou rezando mesmo. E ela voltou a rezar o ofício, e aí a minha amiga completou, ela falou assim, e reza o ofício por ela. E aí eu comecei a rezar o ofício por ela todos os dias. E eu fiquei intercedendo para ela durante uns 6 meses. Ele não é bom com tempo. Menos. Foi isso, eu acho. 5. Sei lá. 4. 3. Não, foi de 4 a 5. Ajuda eu, Wagner. Foi 6 meses. E aí... Tá bom. Foi 6. Então, fiquei intercedendo esse tempo, sem falar nada pra ela, fui conhecendo ela. Aí a gente começou a se encontrar em missa, sem falar nada. Aí, comecei a conversar com Jesus mais sobre isso, porque comecei a ver ela, comecei a gostar mais dela, comecei a gostar. Falei, Jesus, você tá me complicando, Jesus. Tá difícil pra mim. E eu não falando nada, né? Aguentando firme ali, né? Então eu falei, Jesus, vamos falar sério. Não adianta o Senhor colocar só no meu coração. O Senhor tem que colocar no coração dela também. Senão não vai adiantar tratar no meu. E eu falei assim, se era a sua vontade mesmo, não é do meu humano, fala pra ela vir falar comigo, Jesus. E agora pode continuar contando, sua parte. Só você vai pregar hoje. Só tô aqui de stand-by. Gente, ele falou que ele olhou sobre a minha vida, né? Vocês acham que eu fiz diferente? Eu olhei a vida dele. Falei, essas fotinhas aqui, meio musculoso, não sei não. Fiquei meio em dúvida, hein? Eu sou a pessoa que tinha errado, errei. Falei, não vou de novo com essa. Aí eu comecei a observar. Foi muito bom a gente ter se aproximado com um amigo, que eu comecei a ver como que ele era em relação... Não o Diego, porque eu vim aqui na comunidade
vi ele ministrando, vi ele pregando, mas e o Diego por trás disso aqui? Quem que era o Diego por trás desse microfone? Eu precisava conhecer a essência dele. Eu fui conhecendo. Eu fui achando ele louco. Imagina, que absurdo falar que eu sou louco, gente. Porque a minha vida, como eu disse, eu não tinha tanta aproximação assim com Deus Pai. Eu era, pela conta do que aconteceu já com a minha família, com o meu pai, eu tinha uma certa dificuldade em aceitar Deus como meu pai. E ele na minha vida me ajudou muito nisso. Eu comecei a ver que ele entregava tudo pra Jesus. Ele falava: Jesus, eu vou na sorveteria agora, eu posso? Eu falava: mano, é uma sorveteria? Você vai perguntar mesmo? E aí eu falava: gente, mas isso é relacionamento, isso é amizade, sabe? Ele é amigo de Deus. E eu falava: como que eu não tô fazendo nada, não sou amiga de Deus não? E aí eu comecei a entregar para Nossa Senhora. Eu falei: mãe, eu preciso me aproximar mais de Deus. E aí através dele, através da vida dele, ele começou a me levar mais para Deus, sem ao menos saber, sem ao menos perceber. E eu queria viver essa experiência que ele vivia, gente, juro. Ele falava: nossa, eu fiz não sei o que com Jesus, eu sei lá, subi as paredes com Jesus. Eu falava: eu não. Ele contava história pra mim, a gente ficava 2 horas conversando sobre Deus, a gente só falava sobre Jesus. Nossa, aconteceu outra coisa comigo, eu falava: nossa, comigo nada. E o que eu vou falar pra ele? Aí eu falava: eu fui na missa ontem. Era o máximo que eu conseguia. E aí eu tava entregando minha verdade pra ele, sabe? Da mesma forma, ele entregando a verdade dele pra mim. E aí, gente, ele era amigo de Jesus, né? E eu comecei a gostar dele. Na verdade, eu comecei a sentir um sentimento que eu falava que eu não queria sentir. Eu falava: nossa, eu vi ele agora, mas eu quero ver ele de novo. Eu falava: que estranho, né? Que louco. Aí eu mostrava pra Jesus: e aí, Jesus, eu quero que o Senhor fala comigo. Porque ele: nossa, fala até com o Diego, né? Vamos falar comigo também. E, cara, Deus foi falando no meu coração: é ele. Eu falava: ai meu Deus, é? Não, mas não deve ser. Apareceu outros meninos e falaram: eu sou de Deus, vem aqui, ó. Deus falou que você vai ficar comigo, né? Já chegaram em mim e falaram: eu sou o seu José. Eu falei: ah, meu Deus, já é agora? Mas e aí? Eu não tava esperando que era você. Fala: sério, pra mim não falou nada. Sério, eu não tô sabendo disso. E aí, a gente, então, tipo assim, várias pessoas já tinham chegado até mim. Eu falava: mas será, Deus? Será que eu não tô confundindo as coisas? E, gente, não tava confundindo. Deus colocava através de passagem. Deus colocava através de pessoas. Até minha irmã, ela tem uma participação especial nessa história, porque... Amiga, né, velho? A minha irmã começou uma amizade com o Diego. Foi engraçado, porque ela falou assim pra mim: ele foi o primeiro menino que chegou até mim e não me chamou de cunhada. Falei: nossa, mas desse jeito, né? Ela falou: todos os meninos que vinham falar comigo tinham uma segunda intenção. Falava: nossa, e aí, tua irmã? Não sei o quê. E a minha irmã falava: nossa, minha irmã não tá, minha irmã meio ciumenta. Ah, não. E aí ela, com o Diego, ela falou assim: Natália, o que ele é teu? Eu falei: ele é meu amigo. Ela falou assim: nossa, ele é amigo mesmo? Ele não falou nada de você, ele só fala de Jesus. E aí ele ajudou minha irmã espiritualmente na missão dela, que hoje tá andando. Tenho certeza que o Diego faz muita parte dessa história, sabe? Tem muita parte dele aí. E eu, como ele disse, eu tive que chegar nele e falar: eu, Natália, meninas, né? Vamos falar a verdade. Chegar no menino e falar: tô sentindo alguma coisa por você. Não, né, amiga? Não, né? Aí eu falei assim: Diego, vamos conversar? Não, e aí, foi assim, eu fui na missa, e aí Deus falou assim pra mim: você vai ter que falar. Eu falei: eu falar?
Ele falou, você vai falar. Gente, foi assim, instantâneo. Eu peguei meu celular e mandei assim, preciso conversar com você. Aí ele mandou, o quê? Eu falei, não, agora não dá, é pessoalmente. Porque Falei, molhou. ele já achou que era, né? E aí eu falei assim, preciso falar pessoalmente. A gente foi no grupo de oração lá no Santa Terezinha. Gente, foi o grupo mais apreensivo da minha vida. Bem Espírito Santo, só o Senhor é capaz de fazer aqui pra eu falar. E aí ele falou, vamos na sorveteria depois daqui, né? Eu falei, amém, vamos. Aí a gente chegou na sorveteria, pediu um sorvete, falei, ai meu Deus. Quem chegou lá? Quem chegou lá? Vocês chutam alguém? Uma pessoa especial pra nós. Tem um chip em mim, eu tenho certeza. Ninguém chuta? Nada? Você acerta, vai. Vai, se você chutar, vai. Rodrigo Vieira, irmão. Juro. Ele chegou lá. Ô Wagner, eu falei assim, Rodrigo, vem cá, puxa a cadeira, senta aqui comigo. Senta com a gente aqui. Você quer a Natália? Eu ia desmaiar, eu acho. E aí ele chegou o Diego, senta aqui, pegou a cadeira. Eu falei, irmão, não vou falar mais nada. Deus, eu tô pedindo pro senhor me ajudar. O senhor mandou o fundador da comunidade. Aí eu fiquei em choque, gente. Eu fiquei assim, ó, meu Deus. Rezando pro Rodrigo ir embora, juro. Não, sério, porque aquele sentimento eu precisava falar. Você entende? Eu falei, como que eu vou falar com o Rodrigo? E aí, Rodrigo, eu tô gostando aqui, ó, do teu filho. E aí o Rodrigo ficou conversando um pouco, né, com a gente. E aí o Rodrigo foi embora. E aí eu precisava falar. Gente, eu tentei de tudo. Ele falava, fala, eu falava, não consigo. E eu queria me enfiar debaixo da mesinha lá. Eu não conseguia nem tomar o sorvete. E eu amo sorvete. Não conseguia tomar. E aí o Diego falou, fala. Aí eu falei, ai, amém, agora vai. E foi, gente. Aí eu falei, eu acho que eu tô sentindo uma coisa meio diferente por você. Aí ele olhou assim na minha cara e falou, eu sabia. Eu já sabia. Eu falei assim, não, sério. Ele falou assim, o quê? Ele falou, eu já sabia que você ia chegar em mim e falar isso, se fosse de Deus. Aí ele falou assim, ele fez assim, ó, mas eu não sei se eu posso falar agora o que Deus me falou. Eu falei, não, irmão, eu não sei nem o que tá acontecendo aqui, não sei nem o que você tá falando. Você já sabe o quê? Não tinha nem noção que ele tinha visão, acordava no meio da noite, enfim. E aí eu falei, tá bom, então me fala. E aí, gente, ele começou a falar. Eu já sabia, Deus tinha falado que era você, mas que não era o momento. Que ia esperar um tempo rezando, intercedendo, só ele. Ele não falava nada. Eu até mandei uma fotinha uma vez pra ele. Falei, vou mandar uma fotinha, vamos ver se é mesmo de Deus, né? Mandei a fotinha, gente, ele não falou nem linda. Eu falei, nossa, que blogueira. Blogueira. Aí eu falei, tipo, um pouquinho antes de eu chamar ele pra conversar, eu falei, nossa, mano, Deus tá confundindo as coisas, vou chegar no vídeo com você. Falar, não tem nada a ver comigo você. E aí, eu falei pra ele e aí a gente tomou a decisão. Vamos começar a rezar junto. E aí a gente tinha que conversar, ele tinha que conversar com o Rodrigo Fundador, eu participava de outra missão, eu tinha que falar com os meus coordenadores. E aí a gente falou, vamos começar a fazer um caminho de namoro. Interceder um pelo outro e juntos, né? E aí ele falou do ofício, tudo. E antes da gente entrar aí no momento, a gente queria saber se vocês têm alguma curiosidade a mais. Alguma pergunta pra alguma fazer pra pergunta gente. em relação a isso. A gente vai entrar em outra parte. Pode perguntar, gente. Pode Tipo, perguntar pra gente. Nada? Não precisa ter vergonha não, gente. Nadinha? Não veio nada? Pergunta aí, Vitor. Quer perguntar? Vai, Vitor. Vai, E aí, Vitor. Paulo? Paulo pergunta. Pode perguntar, gente. Fica tranquilo, sou bonzinho. Quer perguntar? Só lá aqui, ó. Pergunta. Tô sentindo. Quer perguntar aí, Lulane? Quer? Você consegue aguentar o Diego? Ah, uma de pergunta santidade. que todo mundo faz. Virtude, né? Vai ser santa. Com certeza. Chegar lá no céu e Jesus falar assim, você namorou o Diego, pode entrar. Virtude. Olha, vou ser bem sincero, nosso namoro... Quando você teve a certeza que era ele,
caminho ou o namoro em si? Dois em si. Como é essa relação? Nossa, quer falar? Quer que eu fale? Estragou, né? Começa aí que eu complemento. Eu sempre caminho assim, a partir do princípio que aquilo que Jesus veio fazer, Jesus ele só veio fazer aquilo que era a vontade do Pai. E eu sempre falei isso pra Natália, né? E quando ela rezou e pediu pra um cara que amava a Deus sobre todas as coisas, então quando ela me conheceu, ela começou a ver isso na minha vida. E aí quando a gente começou o nosso caminho, rezar junto, aquilo que nós tínhamos no coração era que o nosso namoro edificasse o reino de Deus, se fosse para a cura de outras pessoas. Eu acho que foi o primeiro pedido que a gente fez. Primeiro pedido, eu não queria tipo assim, nossa, eu quero ser feliz com a Natália, tal, mas, mano, só eu e ela. Mano, pra mim, se não é pelo reino, se não é pelas almas, é em vão. Então isso é fruto, né? Isso, é que a gente entrar nisso, a gente entrar no fruto. O que o fruto vai causar, sabe? Que fruto o relacionamento causa? Tanto quando a gente estava intercedendo, a gente vai falar sobre o caminho e sobre depois o namoro. Alguém quer perguntar mais alguma? Porque vai entrar, agora que a gente vai falar, vai entrar muito. Natália, uma pergunta assim, quando você pensa, ele era pequeno assim, mesmo assim, Ele usava o tênis, já viu os tênis de botinha? Ele era um pouco maior quando eu conheci. Agora ele tá descalço, tá Ó, com aqueles tênis e na dizem quando vai... Ai, gente, sim. O importante é isso aí. O importante é que Jesus é meu amigo, gente. Vocês não estão entendendo. Deus mandou ela obediente. Aí. É, obediência. Isso é muito importante, obediência. Porque eu era ferido demais com o relacionamento e a Natália era ferida demais com o relacionamento. Jesus falou pra mim que era ela, pra mim, e eu falei, não quero. E mesma coisa, Deus falou pra ela, falou assim, não quero agora, porque eu tô toda ferida, não consigo ter alguém na minha vida. Então, ambos não queriam. Mas sabe aquela, pela obediência eu vou? Então, pela obediência de Deus, nós fomos. Vou correr aqui que passou muito tempo, né, gente? E aí a gente começou a rezar juntos. E quando a gente começou a rezar junto, a gente percebeu que Deus estava sendo muito bom com a gente. Por quê? Contei pra vocês, né, que eu fui dar um abraço nela, né, tipo, Pai Jesus, ela deu 2 tapinhas nas minhas costas e saiu andando, né. Aí, quando a gente começou a fazer o caminho, ela não pegava na minha mão, real. Não, mas é bom também fazer o caminho sem pegar na mão, gente. Porque não é importante tanto toque, e sim a essência. Sim, amar a alma. Porque o propósito tem que ser levar pro céu, gente. Esse é o propósito. E aí, nesses bloqueios todos que ela tinha, né, se você não tem um olhar espiritual e você tem um olhar humano, nessa hora eu tinha saído fora já. Eu falei, ela tem vergonha de mim. Não quer pegar na minha mão, não me abraça, quer eu longe dela. E aí, eu rezei e tal, cheguei nela e conversei. É muito importante no relacionamento ter verdade. Tem que deixar a verdade às claras, tem que ser igual ao Evangelho. Tem que deixar às claras as coisas. Então eu cheguei nela e falei assim, por que você não pega na minha mão? Por que quando eu te abraço, você dá 2 tapinhas e sai andando? Eu tinha que falar, né, gente? Eu sou direto. Ela falou assim, não sei. É um bloqueio que eu tenho, mas eu não sei a causa. Eu falei, você quer ser curada disso? Ela falou assim, eu quero. Eu falei, vamos pro sacrário, vamos conversar com Jesus. Aí levei ela pro sacrário, mandei a mão na cabeça dela, né? Mandou a mão na cabeça. Não entendi nada. Falei, fecha os olhos. Aí eu rezei por ela. E tal. E aí, Jesus foi curando essas feridas nela. Mas a Natália era uma pessoa que ela tinha tantos bloqueios, que ela tinha bloqueio até de receber a graça. É difícil, gente. Vocês acham que eu sou difícil, né? É, só difícil. Aí, o que aconteceu? Ela foi curada. Aí ela falou assim, é difícil pegar na tua mão. É difícil te abraçar. Eu falei assim, menina, você tá duvidando de Jesus. Jesus falou que te curou. Você tá falando que Jesus não te curou, Jesus é mentiroso agora. Você tá curada. Toma posse. Aí parou. Você Tomei posse. Tomou posse. Nem precisou rezar mais. Nem precisou mais rezar. Tava curada. Entendeu? E isso também, feridas minhas. Eu tinha muito problema com confiança. Mas demais. Mas olha... O Mauro conhece o Dias, ele sabe. E eu caminhava sempre no quê? Mano, é eu e Jesus. Mais ninguém. Tô com Jesus e já era. Tô fechado com ele. Então eu não confiava em nenhuma pessoa, nem na minha casa, nem na minha mãe, nem no meu irmão, nem em ninguém, mano. Eu era muito só eu e Jesus. E quando eu conheci a Natália, eu tive que começar a permitir confiar nela.
eu tive que começar a compartilhar a vida com ela também, sabe? E eu era muito de não contar nada, das coisas acontecerem eu não contar. Tanto que ela briga comigo até hoje. Eu chego pra pregar, falo uma coisa, ela fala, nossa, você não me contou isso. Não sei nada da tua vida, eu fico chateada, mas... mas eu tenho que deixar Jesus agir. Tem coisas que vocês vão entender que é só entre você e Jesus. Tem coisas que vocês podem partilhar. Muitas moções da minha pregação, muitas vezes saiu de oração da Natália. Ela rezou por mim e Deus deu uma moção, deu uma passagem, deu algo para mim pregar. Deu visão através da oração dela. O que acontece? Ela não era da comunidade na época. E aí ela começou a rezar por mim, aí ela começou a despertar o carisma. Porque todo mundo perguntou pra mim assim, Wagner, coitado, tava quase chorando já. Porque, ela é de outro lugar, Diego. Nossa, você não vai sair não, né? Você não vai abandonar a comunidade pra ir pra lá, Diego. Falei, calma, irmão. Relaxa. Se Jesus falou que ela, Jesus vai resolver. E aí foi indo, ela foi se apaixonando pelo carisma de cura e libertação. Ela foi rezando por mim, ela foi percebendo que minhas feridas estavam sendo curadas através das orações dela. E aí, Jesus foi movendo, Jesus foi trazendo ela para a comunidade. Jesus foi trazendo ela para próximo daquilo que era o chamado dela. Porque eu nunca interferi no chamado dela. Nunca interferi. Até porque quando eu conheci ela, ela falou para mim assim, eu vou te falar exatamente no lugar que é. Não, pra quem não sabe, eu era do Jovens Sarados. E tem um compromisso. Aí o Diego chegou em mim e falou, e aí, você vai fazer o compromisso? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, tem certeza? Eu falei, vou sim. Ele já tinha sentido, sabe? Deus já tinha falado pra ele. E não falava pra mim. Na verdade, eu que não me permitia escutar, né? A vontade de Deus. E eu fiz o compromisso. E aí, no final, eu tive que devolver o tal, tudo. Mas é uma bênção. Ela fez o compromisso, mas eu sabia que não era vontade de Deus. Só que eu só assim, Jesus falou, não é vontade, mas Diego, deixa. Eu falei, amém, vou ficar rezando, vou ficar de boa. Porque, gente, ela precisava ver, ela precisava viver aquilo, sabe? Eu tinha muito problema no começo da minha caminhada em revelar coisas que não eram para ser reveladas, então eu atrapalhava um pouquinho, sabe, os planos de Deus, assim, sabe? Tem coisas que têm que ser reveladas com o tempo. Tem coisas, a gente tem que entender que tem coisas que é preciso deixar. Deus ser Deus. Então, muitas vezes na minha vida, eu tive que aprender isso. Isso foi muito com a Natália. Muito. Até hoje é assim. Às vezes a gente tem um desentendimento, a gente não chegou a brigar, gente. Sempre um silencia, deixa o outro falar, quando acalmar a gente conversa. Isso é muito importante. Você nunca agir pela ira, pelo nervosismo. Você se acalmar e depois com a razão você conversa. Então, eu ia deixando Deus tratar ela. Porque eu tenho essa confiança em Jesus, então a gente desentendia, ela ficava um pouquinho sem conversar comigo, se afastava um pouco. Sabe como eu estava? De boa. Cara, Deus falou que ele vai cuidar, sabe? Deixa Deus tratar ela, só rezar. Aí ela vinha e falava assim, nossa, depois da missa eu fiquei um pouco na capela, Jesus falou tanto comigo. Eu falei assim, amém. A gente tem que deixar Jesus tratar outra pessoa também, sabe? A gente tem que parar de querer fazer o papel de Deus na vida dos outros. Uma coisa que é muito importante, a gente não tem que omitir as coisas. O ser humano ele gosta muito de omitir as coisas. Eu não gosto de uma conversa desconfortável. Precisa porque se a gente não tiver a conversa, se eu não chegar nela e falar assim, Natália, aconteceu aquela situação e eu não gostei. Se eu não falar isso pra ela, o que vai acontecer? Aquilo vai ficar em mim. Satanás vai ver essa ferida, ele vai alimentar isso. Isso vai aumentar. E com o partir do tempo, isso vai destruir o relacionamento. Porque teve experiência que nós tivemos de... Vou contar. Teve o aniversário dela. Aí o cara falou, o amigo dela, né? Amigo, né? Nem lembro. Aí, tô zoando. Ela amigo dela, E aí, o cara mandou parabéns pra ela. E falou um textão. Aí falou, te amo, pá. Aí ela compartilhou. Nossa, eu vi aquilo, eu falei, não acredito que eu fiz isso. Porque, tipo assim, eu já tinha muitas feridas, já fui traído, 4 relacionamentos entregues em 2, casamento do meu pai acabou por causa de traição. Não tem nenhum matrimônio na minha família que não tem traição, todos têm traição. Então eu sou bem machucado nessa parte, né? E aí eu falei, nossa, cara, não é possível, eu tô sendo enganado de novo, né? Tem que passar por tudo isso de novo, e aí eu não falei pra ela. Só que, nesse tempo, ela ficou com um problema na coluna, teve que fazer o exame, e era 11 horas da noite o exame. E eu não levei ela, porque eu tava cabreiro. E aí o que aconteceu? Gerou uma ferida nela.
Porque ela falou assim, nossa, quando eu precisei dele, ele não estava lá para me levar no médico. Então vocês entendem porque eu não contei a verdade. Aí isso gerou mais consequências. Aí a gente sentou, conversou, eu falei, eu não fui por causa disso. Ela falou assim, por causa que você não foi, me gerou isso. Então se a gente não entregar a verdade, se a gente não puder se relacionar com alguém que a gente possa ser verdadeiro, a gente não vai conseguir viver, não vai conseguir viver um namoro santo, não vai conseguir viver um matrimônio santo também. Porque vai começar a ter mentiras, vai começar a ter divisões, vai começar a ter segredos. Gente, a minha melhor amiga tem que ser a Natália. E o melhor amigo da Natália tem que ser eu. Se ela confia em mais alguém do que em mim, não vai dar certo. Sabe por quê? Com o tempo ela vai ficar se abrindo com alguém, com algum menino, alguma coisa assim. Uma hora eu vou fazer alguma coisa que vai magoar ela, porque eu não sou perfeito. E aí, o cara pode usar disso contra ela. Então nós temos que entender isso. Os dois têm que viver a verdade do Evangelho. Os dois têm que deixar tudo às claras. Senão, a gente não vai conseguir viver algo de Deus. Todo mundo sabe, né? Porque a gente falou sobre o medo de não fazer a vontade de Deus. Todo mundo que procura eu e a Natália para falar sobre eu conheci alguém, eu quero namorar, eu conheci alguém, eu acho que é de Deus, é vontade de Deus. A primeira coisa que eu pergunto, o que Jesus te falou? Você tem confirmação? Deus te deu uma palavra, uma revelação? O que Deus te deu? Aí todo mundo fica, Diego é louco, né? Pergunta essas coisas. Não. Deus é um pai que não desampara. Se você buscar, Ele vai te falar. Ele não vai deixar você ficar no erro. Ele não vai deixar você fazer algo que vai te prejudicar, que vai trazer consequências. Ele não vai deixar. E por que eu falo isso? Porque chegou momentos difíceis no nosso relacionamento, que se nós não tivéssemos tido todas as confirmações de Deus, todas as revelações de Deus, nós teríamos largado. Nós teríamos rompido o relacionamento que era de Deus, mas nós tínhamos algo que Jesus nos falou, e isso nos fortalecia. Então por mais que às vezes a gente estava chateado com o outro, falava assim, não, mano, é promessa de Deus, eu não vou sair. É promessa de Deus, eu vou continuar. E a gente rezava, a gente via que era uma grande artimanha de Satanás. Principalmente quando a gente começou a fazer vídeo, gente. Reza por nós. Cada vídeo que a gente faz, a gente trava um combate espiritual muito grande com o demônio, por causa de todas as pessoas que são alcançadas. E aí entra, nós queremos edificar o reino, e por isso deu fruto, porque é de Deus. Vocês têm que sempre olhar os frutos. Está levando para o céu? Ou não está levando para o céu? Agora nesse momento eu queria falar algo para vocês, que a gente está caminhando para o final. E uma vez Maria Santíssima, a gente foi comungar e Maria falou para mim assim, Jesus falou para mim, vocês são unidos pela Virgem. Nossa Senhora que foi que uniu a gente. E recentemente nós tivemos uma conversa assim, que ela achou que eu tinha desrespeitado ela, e essa palavra me gerou uma ferida, eu fiquei magoado também, a gente conversou com uma coisa muito difícil. Dentro da igreja, a gente saiu da igreja, ela fica brava quando eu mandei isso pra ela. Aí a gente saiu da igreja, eu beijei a testa dela e falei assim, Deus te abençoe. Aí eu tava saindo, né? Aí uma senhora olhou pra mim e falou assim, nossa, que gesto lindo de vocês dois. Que Deus cuide de vocês. Aí eu fui, né? Embora, subi na moto. Vou contar. Aí eu tava meio nervoso, eu dei um soco. Virtude, né? Teve um santo que arranhava a mesa, deu um soco no tanque da moto, passou um pouquinho. Mas beleza, fui pra casa, dormi. Aí eu dormi, eu sonhei com ela. A gente tava na igreja no mesmo momento. E aí, ela tava na capela no momento, né? Que ela saiu depois, foi pra capela, quando eu fui embora. E aí a moça olhou pra mim e falou, aí a Natália chegou em mim e falou assim, Diego, você sentiu o cheiro de rosas que tava nesse lugar? Logo que você saiu, fez um cheiro de rosas tão forte. Aí a moça, a senhora, ela olhou pra mim e falou assim, ei filho, eu estou cuidando de tudo. Qual é o seu medo? Por isso eu convido vocês a fecharem os olhos. Entender a intercessão que nós temos da nossa mãe. Se a promessa de Deus na sua vida, Maria Santíssima vai cuidar. Que você não tenha medo. E hoje nós viemos aqui rezar para vocês por todas as feridas causadas por relacionamento. Relacionamentos do mundo. Ou relacionamentos até de dentro da igreja, mas que não era vontade de Deus. Que você possa rasgar o seu coração agora. O Senhor vai começar a dar visão para você de pessoas que você namorou e que você achou que tinha esquecido, mas existe uma ferida ainda dentro de você. E o Senhor está tocando, e o Senhor está curando.
O Senhor me mostra uma menina chorando em seu quarto. Você está ajoelhado e você está coberta com o edredom. E você chora muito. Isso foi logo